Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, sou trabalhador voluntário da Casa Batuíra, e aí eu deixo com a nossa amiga para se apresentar também. Meu nome é Eucaris, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também sou uma trabalhadora, uma voluntária do Batuíra, né? É um prazer enorme. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais. Obrigada. Bom, eu falei que eu sou trabalhador do Batuíra, mas com certeza o tempo todo estou enganjado também com o pessoal da USE, né? Em reuniões, departamento de atendimento fraterno, então sempre estamos conectados aí com a turminha da USE. Mas antes de fazer a nossa apresentação, né, do tema que é educação na visão espírita, convido a todos para fazermos uma prece, para relaxarmos, né, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade, ok? Vamos lá. Convido a todos, então, a se quiserem fechar os olhos e trazer a imagem de Jesus e solicitando a Ele e ao nosso Pai que estejam presentes nesse momento, para que eles possam, com sua presença, nos fortalecer com o seu amor, com o seu carinho, com a sua paz. E juntamente também com a espiritualidade amiga, que eles possam todos nos dar sustentação, que nos ajudem a abrir os nossos corações, para que nele possa se alojar um pouco mais de amor, de carinho, compaixão, e também em nossas mentes um pouco mais de aprendizado, e que tudo isso, através do Evangelho, possamos realmente colocar em prática. Gratidão pela presença de todos, muito obrigado pelo convite, e que com certeza possamos trocar boas informações na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos colocar então o nosso slide para que a gente possa dinamizar, ficar algo diferente, para que não fique apenas olhando para mim e para a Eucáris, ok? Né, Eucáris? É isso aí. Então, o tema, ele, para mim em particular, ele é um tema muito bacana, gostoso, e que constantemente, no tempo todo, ele está na nossa vida, né? No nosso cotidiano, no tempo todo, em verdade. Isso dentro de casa, fora de casa, porque a educação, em verdade, é algo que todos nós devemos de ter. E também, tendo pelo menos uma parte ou um parâmetro do que é educação, compartilhar a educação com outras pessoas, principalmente com aquelas que nós convivemos. Então, o tema de hoje, educação na visão espírita, eu trouxe uma pergunta de reflexão. E aqueles que quiserem perguntar, fazer algum comentário, por gentileza, coloquem no chat, para que a gente dinamize, para que não fique só eu e o Caris aqui o tempo todo falando, mas que sim, vocês expressem, né, os seus sentimentos. Às vezes tem uma pergunta, coloque, ok? Muito bem. Como estão os valores das famílias nos dias atuais? É uma pergunta bem bacana, porque é importante nós refletirmos como as famílias de hoje estão se comportando no dia a dia, dentro do seu lar, com os seus filhos. Ou até mesmo nem precisa ter os filhos, mas o casal, né, os cônjuges. Como está sendo o comportamento de hoje? Será que é o mesmo valor de anos ou décadas, vamos dizer assim, atrás? Década de 50, eu vou falar de 60 porque mais da minha praia. Então, será que os valores
familiares das décadas, como eu citei, e no tempo atual, será que são os mesmos? Ou será que está um pouquinho torcido, deturbado? Porque, analisando bem, friamente, antigamente, os pais eram muito mais rígidos do que são hoje. Mas, geralmente, os pais da antigamente, eles saíam, o pai saía para trabalhar. E, geralmente, as mães ficavam em casa, cuidando da casa, que, por sinal, eu acho pior do que sair para trabalhar, porque o trabalho doméstico, não é, o Caio? É terrível. Terrível, é muito pesado. Mas era assim antigamente, não generalizando, mas a maioria das famílias, que algumas ainda até hoje conservam assim, mas as mães ficavam em casa e elas tinham mais condições de educar seus filhos, acompanhar seus filhos mais próximo. E ficava na época muito mais fácil para os pais direcionarem os seus filhos. Porém, como tudo muda na vida da gente, a sociedade também muda. Os comportamentos da sociedade mudam, a política muda, tudo muda ao nosso redor e nós precisamos acompanhar. E hoje em dia, os pais, infelizmente, não são todos, mas a maioria, os pais, tanto o pai como a mãe, eles precisam sair de casa para ir para trabalhar. E aí? Seus filhos, quem que vai acompanhar? Quem que costuma acompanhar seus filhos? O avô, a avó, tio, tia ou a creche, ok? E hoje em dia, infelizmente, os pais, eles precisam correr atrás do sustento da casa, dos filhos, né? Porque são novos tempos, os valores da sociedade também mudaram. Então, os pais precisam trabalhar e, infelizmente, os filhos ficam na custódia de avós, talvez, tios, e, infelizmente, não estão tendo, hoje em dia, a mesma educação como era antigamente. Antigamente, os filhos respeitavam, ou pelo menos tinha medo dos pais. E hoje? Hoje, a maioria de famílias, os filhos são os donos da casa. Os filhos não respeitam os pais, os filhos gritam com os pais. Então, percebe como muda o valor? Onde o pai e a mãe deveriam de ser os chefes da casa, muitas vezes os filhos acabam sendo. E, infelizmente, os filhos de hoje, eles não aceitam mais palavras. Eles querem ver ações. E os pais de hoje, infelizmente, não estão tendo condições de colocar a ação em prática ali, como posso dizer, para que meu filho siga. Vamos imaginar aí, estamos falando da doutrina espírita, que é a doutrina espírita, que ela traz muitos ensinamentos para nós. E muitos pais hoje, infelizmente, estão fora da religião. Não vão jogar para a doutrina, não são espíritas, mas não são católicos, não são evangélicos, não são nada, não segue uma religião sequer para ter um parâmetro, para pelo menos criar um alicerce para os seus filhos. Porque quando você cria um alicerce religioso, porque muitas pessoas não frequentam religião alguma, mas são muito melhores moralmente do que muitas que frequentam. Tem muitas pessoas que se dizem ateu, mas dão de 10 a 0 em espíritas antigos, né? Não é a religião que muda a pessoa, que faz a pessoa. Porém, como nós somos muito falhos ainda, precisamos de ajuda, precisamos de uma muleta. E vamos dizer assim, que a religião pode se tornar uma muleta para nos ajudar a nos guiar, direcionar a algum lugar.
E hoje em dia, infelizmente, se você não tem esse alicerce religioso, você não tem conteúdo, infelizmente, moral e intelectual para colocar para os seus filhos. Porque os filhos de hoje são muito, mas muito inteligentes. E eles querem conduta dos pais, para que eles possam se espelhar. Verbalmente, antigamente, o filho pedia, eu quero uma bola. Os pais falavam, não, acabou. Não vai ter bola, não retrucava. Hoje em dia, se o filho, eu quero um tênis, tá aqui. O pai, infelizmente, a mãe, infelizmente, repetindo, não vou generalizar. É muitos casos que isso acontece, tá? Não são todos. Para que vocês não fiquem bravos comigo aqui. Mas a gente vê, a gente acompanha, eu acompanho isso acontecer. Dá. Você quer um tênis? Tá aqui. Mas eles não retrucam. Os pais falam, não é momento. Você não passou de ano, você aprontou aqui, sabe? Não, quer? Tá aqui. Então, os valores de antigamente para hoje mudaram bastante. Não só o valor familiar, o valor social, o valor político, enfim, todo o nosso contexto, né, em que vivemos mudou. E, infelizmente, se não temos parâmetro para levar os nossos filhos, pois os pais têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso, se os pais não tiverem condições para levá-los adiante, a possibilidade muito grande de, como criança, depois eles crescendo, e aquelas tendências, né, que ele vem trazendo de vidas passadas, aflorar, é muito grande. Por isso que é importante, né, esse período, inclusive vai até mais para frente no slide, vai falar a importância do período da infância. Pois nesses momentos ainda não está aflorado as suas tendências anteriores, aonde que há a oportunidade dos pais agirem, né? Na educação, direcionando seus filhos, porque pode acontecer de chegar a momento, depois por 15, 16 anos, que as crianças começam, que não é mais criança, né? Adolescentes, começam a se descobrir, a parte sexual e tudo mais, sempre há conflitos, pois aquilo que os pais ensinaram para ele conflitando com aquilo que ele trouxe de vidas passadas. Então, imagine, os pais, quando não dão alicerce, chega nessa idade, né, 15, 16 anos, 14, se ele não tiver alicerce, vai vir à tona todas as tendências que ele tinha nas vidas passadas. E aí, pode, e provavelmente vai acontecer, de daí para frente, a criança realmente colocar para fora tudo o que realmente ela é. Então, infelizmente, os valores familiares mudaram. Nós precisamos reverter isso. Para já, vai ser muito difícil. Nós precisamos ter consciência de preparar um pouco mais, nos preparar um pouco mais religiosamente e intelectualmente. Tá? Isso é muito importante. Eucária, você quer comentar alguma coisa? Marcos, sua reflexão é fantástica, mas antigamente a mulher, a mãe, né, era aquela que ficava em casa cuidando da educação dos filhos e administrando o lar. Isso gerou um estresse muito grande, né? E a mulher achou que ela tinha que ter uma profissão também. Muito bom, muito importante para o crescimento. Só que a educação familiar, a família, é uma educação de mão dupla, né? Não é só os pais que educam os filhos também educam os pais. Muito. Porque quando os pais estão preocupados com a educação dos filhos, eles estão aprendendo a serem melhores, né? E quando você delega isso para a avó, para o avô, para a escola, hoje em dia,
a cobrança em cima da escola é muito grande, porque os pais, a maioria, né, não são todos, acham que é a escola que tem que educar os filhos. E eles estão livres dessa responsabilidade. Mas não é bem assim, né? Eu acho que a família foi, assim, uma misericórdia muito grande do pai ter criado a família, porque é uma escola para todas as pessoas que estão inseridas nesse grupo familiar, né? E quando acontece da mãe ter jornada dupla, que é muito cansativo, muito estressante, né? Ela não tem tempo, não tem condição física nem intelectual para educar os filhos, né? Porque a cultura nossa é muito ingrata. A mulher tem jornada dupla e o homem nem sempre, né? O Sim, homem chega em casa, ele descansa, a mulher chega em casa e tem todo o trabalho doméstico para ela resolver, além das tarefas educacionais, das tarefas de escola dos filhos, para ela cuidar. Dificilmente a gente vê, né, acontece, existem pais muito participativos, que o casal trabalha junto em todas as questões familiares, tanto nas tarefas de educação, seja intelectual ou seja a formal, né? Ou a educação moral dos filhos, como no trabalho de casa, no trabalho doméstico, que seria o ideal, para ninguém falhar, né? Para que nenhum dos dois falhe nesse sentido. O que a gente vê nesse sentido é muita falha. sim. As crianças ficam delegadas a alguém para educar, porque a mãe é sobrecarregada e o pai não toma conhecimento do assunto. Então, isso precisa mudar. Eu acho que precisa mudar sim. Não que a mulher deva parar de trabalhar, não, não acho isso. Acho que a mulher precisa ter também uma vida profissional, porque faz parte do crescimento dela, né? O trabalho é importante, o trabalho fora do lar, né? É importante, muito importante. Uma profissão é muito importante. O crescimento de qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher. Mas isso precisa ser mais bem dividido entre o casal. Resolveu ter filhos, vamos dividir as tarefas, né? Eu, Justamente. eu penso assim, eu acho que É isso mesmo. desde que haja esse compartilhamento de toda a responsabilidade, é muito importante que a mulher trabalhe, que ela tenha uma profissão. Isso é importantíssimo. É um desgaste muito grande e a criança fica relegada, né? Esquecida. Com certeza, viu, Cário? Porque é muito importante mesmo a mulher trabalhar fora, porque cria-se uma independência. A mulher não deve ser dependente do homem, de forma alguma. É que Nossa, antigamente é, era até mesmo cultural, né? A questão de cultura. As mulheres ficavam em casa. Uma ou outra, não, eu vou trabalhar sim. Tirando aquelas que não eram casadas, as solteiras sempre trabalharam. Mas quando casava, normalmente ficava em casa. Mas isso era questão de cultura. Como os valores todos mudaram, hoje isso é diferente, né? Hoje, infelizmente, em muitos casos, o que o marido ganha não é o suficiente, a esposa precisa ajudar. E é muito bem-vindo, isso é importante. Então, cria-se, é importante para criar uma independência e um não ficar dependendo do outro. Okay? Mas é importante também do compartilhamento das tarefas. exato. A mulher não foi feita apenas para ficar com a responsabilidade de cuidar dos filhos. O homem também. O homem, isso faz parte para o homem também. Então, é importante que dividam as tarefas, ok? Muito Exato. bem, vamos dar sequência aqui. Outra reflexão. Os pais de ontem se preocupavam com o amor do filho como os de hoje se preocupam? Veja,
Eu gosto de comentar aquilo que eu já vivi, tá? Porque eu tenho uma idade, embora não pareça muito, né, eu pareço que tenho uns 20 aninhos só, mas, mas o que acontece? Eu vivi, né, a, meus anos 60, eu nasci na década de 60. Então, hoje, eu digo a vocês, antigamente os pais amavam demais os filhos, né? Só que a preocupação dos pais não era para que os filhos amassem os pais. A preocupação dos pais era na educação dos filhos. É diferente de hoje, repetindo, não generalizando, diferente de hoje que os pais se preocupam muito, né? Que, eu preciso do amor do meu filho. Eu falei, mas você acha que você vai ter condições que um filho de 5, 10 anos, 12 anos vai te amar? Ele não vai te amar, ele não vai saber o que é isso ainda. Então, não espere algo de alguém, principalmente o amor, porque amar é algo muito sério e é difícil você amar uma pessoa. Você precisa aprender a amar. Se você não tem aquilo em você, não tem condições, eu não vou conseguir amar de jeito nenhum. Então, não devemos esperar o amor dos nossos filhos, precisamos sim esperar o respeito deles. Esses dias, dentro do Evangelho nosso, a gente estava conversando sobre isso, né, Eucáris? Sobre os filhos, né? Sobre os valores, como que estão as coisas hoje, né? O fato de, na época antiga, os pais eram muito mais sisudos, né? Só com um olhar já dizia tudo, que não era para você sentar na mesa enquanto os mais velhos não sentassem primeiro, apenas com um olhar. Hoje, quem senta primeiro na mesa, antes dos adultos, são as crianças. Então, é muito complicado. Falei, não, se eu disser um não para o meu filho, ele vai ficar magoado, vai ficar chateado. Então, e outros casos também, porque como os pais antigos, da antiguidade, eram mais enérgicos com seus filhos, muitos cresceram revoltados. Quando eu casar e tiver meus filhos, eu jamais vou tratar meus filhos da forma que eu fui criado. E aí muda-se o valor. Porque, eu não vou dar um puxão de orelha no meu filho, não vou repreender meu filho, porque ele vai ficar triste comigo, vai ficar chateado comigo, ele não vai olhar mais na minha cara. Percebe? E está assim hoje. Infelizmente, está sim. E aonde que os filhos, inclusive isso também foi comentado, da década de 80 para cá, as crianças índigo, né, começaram a nascer. Essas crianças índigo são as crianças super inteligentes. Super inteligentes. Mas os pais, eu não vou fazer com meu filho o que meu pai fazia. Não se prepara, não tem um respaldo religioso, intelectual, e como vai ter condições de encaminhar um filho inteligente? Porque é aqueles filhos de hoje que estão aí, que nascem já no computador, no celular. Com 2 anos já está ali, no celular, sabe mexer no celular. Então, são crianças muito inteligentes. E se os pais não se preparam, não vão ter condições de conduzir essas crianças. Vai ter muita dificuldade de disciplinar essas crianças. Como eu disse antes, elas não querem verbalizar algo verbal, elas querem atitude. E se o pai e a mãe não der exemplo, a criança não vai seguir. Okay? Comentários, Eucárides? Samidiba diz uma coisa muito certa, diz que quem ama educa, né? E eu diria também que quem ama se educa para educar, né? Os pais não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo ser pai, né? Sim. Mas é uma preocupação que deve existir entre os pais de ser melhor,
de buscar ser melhor, de se educar, né? Para poder educar o filho. Porque quem ama, educa, realmente. Quem não educa é porque não ama. Justamente. O Bem amor isso. exige de nós essa doação aos filhos, né? Que nós possamos dar para eles o melhor, não são coisas materiais. O melhor é o nosso amor educado, né? Com certeza, com certeza, Porque Cláudia. o amor mal educado é esse que só dá coisas, né? Os pais acham que precisam compensar os filhos com coisas materiais. Então, compram tudo, né? E quando não pode comprar, adoecem, ficam com depressão, porque não pôde comprar o que o filho pediu. E o filho acaba se tornando uma criatura rebelde, insuportável, Com certeza, com dentro de casa. certeza, com Então, certeza. eu acho que educar é uma questão de amor. E amor se aprende, tanto os pais quanto os filhos. E aquele que ama também diz não, né? Precisa dizer não. Precisa dizer. Veja lá, eu citei a questão do tênis. Ah, eu quero um tênis, pai e mãe. Tá aqui o tênis. Mas se você não dá o tênis, você não vai ter o amor do seu filho. Porque quando você tem uma postura, vamos imaginar, o filho está jogando videogame e falou, ó, desliga isso e vai estudar. Porque os pais, eles já têm uma visão, realmente, aqueles que educam da forma, vamos dizer assim, mais assertiva, eles já têm uma previsão do futuro, eles estão prevendo o futuro. Falaram, eu quero que meu filho estude hoje, para que ele seja alguém amanhã. Porém, naquele momento que você tira o, o videogame da criança, você está tirando algo dele. Para ele, sabe, é como se caísse o mundo. Mas você está prevendo, você está já está avaliando que se ele realmente se dedicar ao estudo, e é óbvio que brinquedo, videogame tem os seus momentos, mas naquele momento o pai pediu para estudar. Então você vai ter que estudar. Jesus não. Nosso Pai, Deus, por exemplo, às vezes em algumas preces, nós fazemos alguns pedidos e não somos atendidos. Porque Ele sabe muito bem que não é momento de atender os nossos pedidos, porque ainda não estamos preparados para receber. Então, muitas vezes, nós fazemos prece, fazemos um pedido, ai, Deus não é bom comigo, porque Ele não me atendeu. Ele te ouviu, porém, ele não te atendeu porque você ainda não está preparado para receber esse pedido. Então, o pai que ama, educa. Como o Eucaris comentou, ele educa e não deixa para outro fazer. Porque se o outro fizer, vai deseducar em vez de educar. E essa questão do videogame, quando o pai tira o videogame ou tira alguma coisa do filho, acaba o mundo. Por quê? Porque esse pai não soube educar, ele fez com que o mundo dessa criança fosse um videogame. Ele deixou que o mundo do filho dele fosse um videogame. Então, a educação começa bem antes de tirar o videogame para o filho estudar, né? Com certeza. É isso Porque mesmo, se cara. ele fosse educado da maneira correta, com o seja o teu falar, sim, sim, diz, né? Não, não. É uma fala de Jesus. Está no Evangelho. Então, Justamente. antes, quando ele deu o videogame para o filho, ele devia ter dado também as normas de como usar esse videogame. Dia Ele, tal, horário tal, você vai poder brincar, né? exato. É isso Tudo aí. tem que ter disciplina, tem que ter, tem que saber administrar. Isso é educação. Bem isso mesmo, Ricardo. Falou muito, mas muito bem. Esse seu horário administra a sua vida desde que nasce. Sim, é isso aí. Mais tarde não vai aprender. Mais tarde um videogame vira um mundo de uma criança, até de um adulto. O mundo irreal. Essa é a O verdade. mundo não é Bom, nada disso, né? para quem tiver perguntas, mande as perguntas aí. Se eu não souber, aí o Cari sabe responder, tá bom? Oh, Muito bem. Aí o Caris falou aí, ó.
um pouquinho mais atrás de que os pais, né, querem que os professores eduquem seus filhos. Mas, ó, década de 60. Para quem viveu essa década, vai saber o que eu estou dizendo. Aquela época, os pais educavam seus filhos em casa. Então, a responsabilidade do professor era ensinar a matéria. Português, matemática, papá, disciplina, né? Ensinar a disciplina. E não educar o seu filho. Naquela época, quando o filho tirava nota baixa, era chamado os pais, e aí os pais ficavam contra seus filhos, porque sabiam muito bem com quem vivia dentro de casa, né? Então, naquela época era assim. Olha aí, ó. Depois dos anos, como os valores inverteram. Os pais deixaram de educar seus filhos, né, em suas casas, entregaram essa incumbência para a escola, para o professor, e digo assim, os professores de hoje, eles estão tendo um trabalho de Deus, né, da espiritualidade, porque para aguentar essas crianças rebeldes, crianças que agridem os professores, não têm respeito, veja, se em casa o filho não respeita os pais, se acha que vai ser na escola, que vai ser isso, vai acontecer, vai respeitar o professor? De forma alguma. Então, a incumbência não é da escola educar seus filhos. A incumbência é dos pais educar os filhos. Livro dos Espíritos está lá, dizendo, Kardec pergunta, né? E o papel do pai é fundamental, dos pais é fundamental, porque cabe a ele a educação dos filhos, e de mais ninguém. E se ele falhar nessa incumbência, vai ter novas oportunidades, mas talvez umas oportunidades mais árduas, né? Os filhos mais rebeldes. Então, vamos aproveitar o máximo possível, né? Para que melhoremos a educação dos nossos filhos. Ok? Comentários, Eucaris? Não, podemos passar. Isso é de 2009, imagina que hoje ainda é assim, né? 2009, imagina em 2020. Já tem 11 anos que isso está acontecendo. Naquela época já tinha, imagine hoje. Não acordaram ainda, né? Pois é. Então, pergunta ali dos Espíritos. 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. Porque quando nasce aquele bebê, ai, que lindo, maravilhoso, um bebê inocente, né? De certa forma, eu adoro ser espírita, porque tenho uma visão hoje diferente. Porque, para mim, não importa se é um bebê, uma criança de 5 anos, 10 anos, para mim, é um espírito ali encarnado. Para vocês terem ideia, uns tempos atrás, uma criança de em torno de 5 anos, primeira vez que eu encontrei com ela, com esse negócio de máscara, essas coisas, me encontrei, ela olhou para o meu olho e falou assim, eu não tenho medo de você. Uhum. Então, se fosse uma simples criança, sabe, dócil, aquela coisa toda, mas não é um espírito milenar, que muitas vezes já viveu muito mais que você que está ali, habitando naquele corpinho. Mas aí os espíritos respondem, e diz assim, pode até ser mais progrediu, apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impedem de se manifestar. A criança, eu disse lá no início, tem um período, né, principalmente até uns 7 anos, que mais ou menos se completa a reencarnação, é um período muito importante para que os pais influenciem seus filhos da melhor forma possível. Porque é onde tem muito mais acesso àquelas tendências ruins trazidas de vidas passadas, ainda não estão em condições, em muitos casos, sim, tem algumas crianças
que chegam já revelando automaticamente o que é, mas não generalizando. Mas os órgãos ainda não estão todos formados para que dê condições suficientes, principalmente o cérebro da criança. Tem um período, tá, para que os neurônios se procriem, tal, se duplifiquem, dupliquem, isso é a palavra, para que fiquem prontos, o corpinho pronto, com os órgãos prontos, para que a reencarnação se completem ao torno de 7 anos total. Então, esse período é um período muito importante, mas sim, existe ali um espírito milenar que sabe muito, que conhece muito, porém ainda não tem condições, em alguns momentos, de se declarar realmente quem é. Mas alguns traços, quando a criança nasce, ela já mostra, né? Mas tudo não. Então, é fundamental a presença assídua, diariamente, o tempo todo, em cima dos filhos para direcioná-los. Comentário, seu Cares? Olha, Marcos, aqui eu acho que entra um ensinamento do nosso mestre, Vamos lá. Jesus, com muita sabedoria. Ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso está em Mateus. E eu acho isso tão profundo, porque Jesus, quando disse deixai vir a mim as criancinhas, ele quis dizer a mim, ele e a todos nós. Porque nós todos somos educadores em potencial, não só para os nossos filhos, mas para qualquer criança ou para qualquer pessoa. As nossas atitudes vão educar ou deseducar uma criança. Por que a criança? Jesus se referiu à criança. Porque a criança, como você bem o disse, o seu organismo físico ainda não está preparado para um espírito milenar, carregado de conhecimentos e de tendências, né? Não todas muito boas, nem todas muito más. Sim. Porque essa criança, esse espírito ainda não tem a condição de se manifestar nesse corpo ainda incompleto. Então, ela é um terreno fértil para a semeadura do bem, da educação. Essa criança que ainda não tem um espírito que controla esse corpinho e que usa esse corpinho como um instrumento, ela absorve todos os ensinamentos com muito mais facilidade, com muito mais verdade, com muito mais curiosidade, com vontade de aprender, do que qualquer adulto. Isso vai até os 7 anos, quando ela tem um potencial maior, orgânico, para que esse espírito possa se manifestar. Mas Jesus disse também deixar vir as minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Ele não disse que é para as crianças o reino dos céus. Ele disse que para aqueles que assemelham as crianças. Existe uma diferença, uma reflexão muito grande nessas palavras. Porque o reino dos céus é para aqueles que se colocam como crianças, com vontade de aprender, com vontade de serem melhores, né? Que são também terrenos férteis, porque passam uma encarnação ou várias encarnações buscando o crescimento moral e espiritual, né? Esses são os bem-aventurados, porque se assemelham às crianças, né? E pode até ser uma dessas crianças que teve a felicidade de ser muito bem educada, de receber a boa semente, né, do evangelho, da educação religiosa, como você disse, e se tornou um bem-aventurado que é digno do reino do céu. Eu acho isso muito importante.
essa reflexão nossa em cima dessas palavras de Jesus é muito importante para que a gente se coloque no mundo como educador, como aquele que deixa vir a si as criancinhas, porque ele tem a boa semente para semear. Certo? Com certeza. Muito bem colocado, viu, Cálice? Muito bem colocado. Vamos lá, uma outra reflexão, né? A pergunta que Kardec fez. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto? Veja lá. Então, uma criancinha, né, que a gente costuma olhar com muita meiguice, acha bonitinho, dá vontade de apertar, dar um beliscãozinho aqui, né, na bochecha, muito fofinha. A pergunta, né, essa criancinha, ela pensa como uma criancinha ou ela pensa como adulto? E aí os espíritos respondem assim para Kardec. Desde que se trate de uma criança, é claro que não estando ainda nela desenvolvido, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Como eu disse, os órgãos ainda não estão formados. O cérebro ainda não está formado. A mente está ativa. São duas coisas distintas. A mente é do espírito, é encarnado, mas precisa do cérebro totalmente formado para que a mente entre realmente 100% em conexão. Então, se os órgãos ainda do corpo, principalmente o cérebro, não estiver totalmente formado, as impressões efetivas da criança não vão passar. Algumas coisas, sim, né, passam e a gente percebe muito bem os traços que a criança traz. Mas, realmente, como ela é, ainda é cedo. Então, por isso que é importante, nesse período onde a criança não está totalmente formada, onde o espírito não está totalmente reencarnado, onde o cérebro ainda não está totalmente pronto, é importantíssimo entrar os pais, né, e com a educação, direcionar os seus filhos com a educação para que lá no futuro não dê dor de cabeça. Tá? Como eu disse lá, porque se o filho, quando chegar na adolescência, 15, 16 anos, não tiver um alicerce, vai chegar apenas com aquilo que ele já tinha em outras encarnações. Né? Então, com 15, 16 anos, o que eu tenho de bagagem? Eu não tive nenhuma bagagem durante esse período que eu estou nessa encarnação, então eu vou usar a bagagem que eu trouxe lá de trás. Então, é muito importante que haja esse conflito, mas que sobressaia o bem, né? O ensinamento do pai e da mãe no período que a criança teve, né, para aprender. Porque quando chegar o momento, muitos pais educaram muito bem seus filhos. Porém, quando chegou na 15, 16 anos, a criança se revelou realmente com que era, né, com suas más tendências. E ela resolveu abrir mão dos ensinamentos do pai e seguir com suas tendências. Livre-arbítrio. Tá? Então, tem que se fazer? Bom, livre-arbítrio, a espiritualidade não invade o nosso livre-arbítrio. Imagine nós, devemos fazer isso? Não devemos fazer isso. Dói muito, é muito triste ver o filho perdido, mas os pais fizeram da melhor forma possível? Maravilha. Talvez tenha outras oportunidades para frente para melhorar ainda mais, porque cada encarnação é melhoria constante. Nunca vamos saber. Mas não tem como fugir. O importante realmente é que os pais tenham realmente uma consciência qual o fundamental papel que eles têm nessa encarnação. Já que eles estão como pais, vamos agir como pais, educando seus filhos. Trouxe aqui um gibizinho, né, espiritinhas. Veja lá,
o fantasminha, né? Que é o espírito, né? Antes de reencarnar. Já vou reencarnar, vou te enviar uma foto da minha futura família. Aí ele vai, já recebi. E aí nasce, olha lá, a criança, pronto, vou, já arrumei seu celular. E ele diz lá, ó, parece que essa criança de hoje já nascem sabendo mexer nessas coisas. Pois é, as crianças de hoje já sabem mexer com essas coisas e os adultos não sabem, porque, infelizmente, principalmente aqueles mais antigos, né, não tiveram oportunidade. Hoje é outra geração. E os pais mais novos, aqueles que não acompanham a evolução, principalmente tecnológica, vai ficar para trás, os filhos vão sobressair. Eles sobressaem e dão aula. Pai, mãe, faça isso, olha aqui, está fácil, olha como que você não consegue, né? Então, os pais, tudo bem que nós estamos falando de celular, mas na nossa vida real, é conduta moral realmente que nós devemos ensinar aos seus filhos, mas para ensinar, precisamos aprender. E se eu não dedico meus momentos, em alguns momentos, para aprender algo construtivo, eu não vou ter condições de passar isso para o meu filho. Alguém fez alguma pergunta aí? Eu não... Se tiver aí, vocês me alertem, tá bom? Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Isso nós já comentamos, mas vamos lá. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir o que estão encarregados da sua educação. Nós já comentamos isso, porque é um período fundamental para que os pais invistam em seus filhos. Por isso que há a necessidade. Poderíamos, já pensou, nós encarnássemos já adultos? Né? Como seria? Meio estranho. Então, precisamos passar por essa fase de infância para que nesse período, com os pais do lado, possam ter acessibilidade ao nosso eu e nos conduzir ao caminho do bem. Essa é a grande sacada da coisa. Ok? Comentários, Eucário? Você quer falar alguma coisa? Marcos, erroneamente, né, de uma maneira errada, imagina-se que parte da educação não constitua matéria de ensino. É muito comum as pessoas, quando ele cresce, ele aprende, né? Quando ele crescer, ele muda. Então, a criança aprenderá a boa conduta, os bons hábitos espontaneamente. É preciso corrigir esse erro, porque tudo que germina, germina de uma semente. E nos lembra Jesus mais uma vez, na parábola do semeador. Tudo deriva de um embrião, de um germe. Não podemos esperar que floresça na alma da mocidade ou da criança, né? Ou até mesmo da criancinha novinha, qualidades nobres e elevadas, sem que tenhamos feito ali previamente a sua sementeira. Honestidade, espírito de justiça, noção do dever, que as nossas crianças não têm, né? A grande maioria, não todas, mas a grande maioria não sabe o que é dever, sabe o que é direito, né? Dever não. Requer aprendizado. Então, é muito importante nós nos preocuparmos com essa parte, né? Tratarmos as nossas crianças, os nossos jovens, sempre educando, nunca relegando, nunca deixando que ele aprenda sozinho, porque ele não vai aprender sozinho. Alguém tem que ensinar. Com certeza, com certeza. De vez em quando, viu, Carlos, eu vejo, acho que o próprio Facebook, algumas mães, já vi umas 3 vezes isso, elas colocam os vídeos, falam, ó, tá vendo ali atrás, ó, é meu filho, minha filha, eles estão lavando louça, estão varrendo o chão, você acha que eu estou errada em fazê-los aprender isso, né? Eu acho fantástico isso, porque as crianças topam.
porque elas têm a Noção consciência. de responsabilidade. Pois é, eles têm a consciência da questão da responsabilidade. Eu fui criado assim. Hoje, eu faço faxina, faço comida, eu faço tudo. E não me arrependo da educação que eu tive. Agradeço a educação que eu tive. Ok? Então, eu Nossa, acho fantástico essas mães colocando esses vídeos. Porque, se eu colocar meu filho para lavar uma louça, para varrer um chão, lavar um banheiro, ele vai ficar traumatizado, aí eu vou ter que gastar dinheiro com psicólogo, sabe? Essas coisas todas. Então, a realidade hoje é outra, é diferente que estamos vivendo, né? E precisamos tomar cuidado com isso, porque senão os nossos filhos de hoje vão se tornar coisas inúteis de amanhã, né? exato, Não vai ter utilidade para nada. verdade. A questão 209, por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Isso é uma pergunta maravilhosa, que muitos pais realmente, você vê, né, são pessoas muito boas, né? Mas têm uns filhos encapetados. Essa é a palavra certa, que são crianças tenebrosas, que deixam de qualquer um de cabelo em pé. E aí os espíritos respondem assim: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam e por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Então, muitos pais, quando recebem de presente um filho que dá trabalho, é porque realmente Deus colocou um fardo que eles podem carregar. Que eles estavam preparados para isso. Porque Deus não vai dar um fardo mais pesado que nós conseguimos carregar. Porque muitos espíritos precisam, lá no projeto reencarnatório, eles pedem, para que eu possa melhorar, realmente eu preciso cair numa família boa. Por favor, me ajude. E isso é aceito. E, infelizmente, filhos perversos caem, né? E na pergunta seguinte, né, que nós fizemos a 9 e a 10, os pais poderão, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? O que vocês acham? Será que, vamos imaginar que eu quero engravidar com a minha esposa, então eu vou fazer umas, umas preces durante 30 dias para que venha um doce espírito reencarnando no corpinho do nosso filho. Será que nós vamos ser atendidos? E aí os espíritos responderam assim: não. Olha lá, não, vírgula, mas podem melhorar o espírito da criança, o que deram nascimento, e que lhes foi confiado. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Então, com a minha prece de 30 dias, eu vou mudar o quadro de quem tem que vir? Não, mas eu posso amenizar, ok? Porque muitas vezes eu fui um filho ruim ou um pai ruim na outra encarnação e eu preciso passar por uma prova agora com o meu filho. Então, são várias vertentes, ok? Então, eu posso. A prece, ela é fantástica e muito poderosa, fazendo de coração. Podemos melhorar, né, os nossos filhos. Crianças, quando elas estão dormindo, elas estão vagando. Se bem que, quando ela está bem criancinha, ela passa mais tempo vagando, porque ela passa mais tempo dormindo do que acordada. E são momentos fantásticos para que você converse com seu filho. Mas não vai conversar com a criança, o corpinho, é com o espírito milenar que está por ali, né? Então, as instruções podem ser mentalmente. Conversar com seu filho, principalmente quando ele está ali dormindo, ele está vagueando por vários lugares, por ali mesmo, você pode conversar mentalmente. Eucaris? Uma reflexão bem rapidinha, Marcos. A gente não perde, nós não perdemos ainda a nossa humanidade, né?
a nossa imperfeição, porque é muito imperfeito ainda, e eu não condeno, porque faz parte do nosso desenvolvimento, né? Eu me incluo nisso também, de querermos espíritos perfeitos para os nossos filhos, né? Quando nós, se fôssemos mais evoluídos, estaríamos pedindo que os espíritos imperfeitos reencarnassem como nossos filhos para que nós tivéssemos a oportunidade de transformá-los, de educá-los. Justamente. É só isso. Muito bem. Tem uma pergunta da Jurema aqui, ó. E quando existe uma educação mista, de pais, avós, tios, na família, com pensamentos distintos quanto à educação, o que fazer? Como lidar? É complicado, viu, Ju? É complicado quando existe um pacotão grande vivendo junto, né? Mas, assim, cabe à função dos pais. Só que aí a gente pode colocar também que pode estar sendo uma expiação, pode estar sendo uma prova, o pai para com o avô para com o tio para com o pai. Se eles estão vivendo todos ali juntos, alguma coisa com certeza está havendo. Precisa acontecer. Talvez os pais precisam da ajuda dos avós. Talvez os pais não estejam tão preparados assim para conduzi-los. Aí os avós entram na jogada, o tio entra na jogada. Talvez a educação que o avô, o tio possa dar ao seu filho não seja contento, né? Talvez, mas talvez possa ser o melhor caminho, porque a visão de cada um é diferente. Talvez se alinhe em alguns momentos, né, os seus pensamentos, suas condutas, mas normalmente ninguém pensa igual ao outro. É apenas aproveitar o momento e conduzir com muita seriedade, serenidade, a educação do seu filho. É óbvio que não devemos aceitar tudo que o outro fale, né? Se você acha que está conduzindo da melhor forma possível, paciência, vamos lá, é isso mesmo, eu acredito nisso, mas é importante que a gente tenha base. Uma base intelectual, uma base moral. E como que nós fazemos para adquirir isso? Infelizmente, através de uma religião, através de uma ajuda, porque, infelizmente, além de tudo, nós precisamos de convivência, né? No externo, não é só dentro de casa. E a convivência do externo pode ser em algum templo religioso, no próprio centro espírita, né? E lá a gente aprende bastante, e com esse aprendizado, nós criamos também o nosso alicerce e podemos passar para os nossos filhos. Ok, Jô? Não sei se eu respondi direitinho, mas é isso aí. Vamos lá, nós estamos chegando ao fim, ok? Então, o meio mais prático para nos educarmos é com a prática da evangelização dos pais e filhos. Isso é importante. Hoje, nos tempos que estamos vivendo, falando de doutrina espírita, os centros espíritas estão adotando a evangelização de espíritos. Não estão adotando mais a evangelização de crianças. Antigamente, os pais iam assistir até mesmo na nossa casa, iam assistir palestra, deixavam os filhos com educadores lá, brincando, a criança ficava brincando o tempo todo, e não era evangelizado de forma alguma. Mas hoje sim, as nossas casas têm uma postura, através de Barçanufo, uma postura diferente, e evangeliza sim as crianças. Aquela criança que fala mais, os evangelizadores criam um teatro e você vai ser uma árvore hoje. Aquela criancinha que fala de pouco vai ser o ator principal, para que ele possa manifestar tudo aquilo que ele tem potencial. E é importante. E, além de tudo, em paralelo, os pais também precisam ser evangelizados. Talvez, em muitas casas, tenha esse em paralelo com a evangelização, ao mesmo tempo com os pais, em locais separados, óbvio. Mas a própria palestra é a evangelização, porque, na maioria das casas,
o assunto é baseado em evangelho. Então, enquanto os pais estão se evangelizando com a palestra, os filhos estão se evangelizando com os evangelizadores através de mudanças íntimas desde criança, que isso é importante. E a educação religiosa ampara, protege e guia a criança no caminho da conduta moral. Ensina valores, o amor ao próximo e o respeito à natureza. Por isso que eu insisti desde o início, o nosso alicerce. A educação religiosa, ela nos ensina muito. Muitas pessoas já passaram por muitas religiões. Muitas pessoas ainda vão passar por muitas religiões. Pois, por que existem tantas religiões? Porque cada religião vai atender a necessidade de cada um do momento. Tem religião que as orações são fervorosas, eles falam alto, eles gesticulam bastante, mas é uma necessidade daquela religião e a necessidade de cada participante que está ali. Okay? E aí, com o tempo vai passando, talvez deixe de ser uma necessidade e onde vai buscar um outro tipo de informação. Tá? Um comentário da Catarina, que tema importante: fiquei viúva há quase 8 anos, com 2 filhos bem pequeninos. É complicado, né? Geralmente já é complicado com 2 educadores, né? O pai e o filho, a mãe, educar os filhos, e principalmente fica mais difícil ainda quando se perde um membro, né, da família. Tudo o que mais quero é dar uma base sólida para os meus filhos, segundo as leis fraternais do Espiritismo. Fantástico. O fato de você querer já está no caminho, viu, Catarina? Isso é muito importante. Então, vá, boa sorte, saiba que a espiritualidade sempre vai estar com você, sempre vai estar com aqueles pais que querem realmente de coração dar um direcionamento bom para os seus filhos, né? Porque Deus e Jesus nunca desamparam. Muito pelo contrário, Ele nos ampara. Eucáris, comentários aí. Eu diria para a Catarina ler o livro do Vinícius, Mestre na Educação, Pedro de Camargo, que vai ajudar muito. Esse propósito dela é divino, é maravilhoso. Uma dica bacana, viu? Precisa de embasamento, e esse é um livro que ajuda muito. É um livro bem antigo, mas é super atual. Vale muito a pena. E eu diria também, Marcos, que o patrimônio, né, moral e científico são resultados da educação, né? Complementando isso que você falou, pegando o seu gancho. A sementeira do bem e da germinação pode ser imediata, né? Ou pode ser remota também. Porém, jamais falha. Porque a gente vê na educação dos nossos filhos, quando eles são pequenininhos, a gente repete algum ensinamento. A impressão que dá é que não entrou nada. Depois, na idade adulta, você percebe que eles estão praticando aquilo. E muitas vezes, quando são pais, eles ensinam exatamente aquilo que a gente falou tanto para os filhos deles. Então, pode ser imediata ou remota, mas nunca se perde. Sim. A boa semente da educação. A obra de redenção humana é obra de educação. Jesus é o divino educador. Daí porque Jesus arrogou a si o título de mestre, considerando aqueles que o acompanhavam como discípulos, ou seja, alunos. O discípulo, a palavra discípulo significa aluno. O único título com que ele se adornou, nenhum outro. O papel que cabe ao mestre é educar. Quando certa vez chamaram ele de bom, ele disse: não, bom é meu pai. Bom é Deus, eu não sou bom. Quando disseram que ele era rei, ele disse: não, meu reino não é deste mundo, eu não sou rei. Ele apenas quis ser mestre.
advertindo seus discípulos que só a ele o considerassem como tal, dizendo: eu sou o vosso mestre, e ninguém mais concedeis ninguém mais concedeis esse título. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através de mim. E eu digo isso para Catarina: siga Jesus se você quer que seus filhos tenham uma boa educação. Evangelize-os, como bem disse o Marcos. Tá? A evangelização não é só na casa espírita, não. Tem que começar dentro de casa. Os pais precisam evangelizar os filhos e o modelo é Jesus, não poderia ser outro. Certo? Só para terminar minha fala, Marcos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma fala de Pestalozzi, uma mensagem de Pestalozzi. Pestalozzi foi o grande educador suíço, maior pedagogo de todos os tempos. Eu acho que até hoje ele ainda é considerado o maior. Ele foi professor de Kardec na Suíça. E Kardec estudou na Suíça durante um tempo e foi aluno e foi professor da escola dele. Ele diz o seguinte: eduque-se o indivíduo, o enfermo, o criminoso, o viciado, acendendo em seus corações e em suas mentes a luz incomparável da moral evangélica. E ver-se-á que se tornarão ricos, sadios, bons e virtuosos. Só assim se extinguirão os flagelos da humanidade. Por que ele diz isso? Porque ele saía da escola e ia dar aula e evangelizar os mendigos, os moradores de rua. E ele viu um potencial muito grande, porque ele retirou muitos da rua. Ele inseriu muitos na sociedade. Ele inseriu muitos desses moradores de rua no mercado de trabalho. Então, a educação é que salva o indivíduo, principalmente quando ela é uma educação tendo por base o Evangelho, tendo por base o nosso Mestre, Jesus. Passei. Perfeitamente. O Evangelho é o nosso guia, né? Prático. Porém, o prático é nós que temos que praticar, né? Porque não adianta nada a gente andar com o Evangelho para cima e para baixo e não internalizar, não entender e não praticar. Então, o importante é entender o Evangelho e praticar o Evangelho. E a educação, ela é fantástica, né? Se você não tiver educação, você opta por um caminho. Verdade. Se preparar para educar e educar os outros, você vai ter um outro caminho. Bom, gente. Marcos, deixa eu só acrescentar mais um. Eu Pode falei falar. do Pedro de Camargo. Ele diz o seguinte: ou o Espiritismo enfrenta corajosamente a questão educacional, concentrando nela suas energias, ou terá falhado àquela finalidade que o alto lhe assinalou. Está no capítulo 23 de O Mestre na Educação. Então, olha a nossa responsabilidade como espíritas. Com certeza. Vai a dica para todos nós, né? De qual é o caminho a seguir, o caminho pelo menos mais assertivo a seguir, e que essa reflexão possa ter servido, né, para todos nós. E partilhe já, se alguém tiver uma pergunta para a gente poder fazer o encerramento, né? A nossa fala de hoje já encerrou. Se ninguém tiver nada para comentar, vamos fazer a prece final. Muito bem, sem mais perguntas, Eucaris, por gentileza, faça para a gente o encerramento. Faço sim, Marcos. Muito bem. Aliás, com muita gratidão. Eu gostaria que nós levássemos o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre querido, e a toda a espiritualidade que esteve presente conosco nesse trabalho, desta noite, abençoando a todos que estão presentes, que estão nos ouvindo, que estão conosco neste momento, e aqueles que não puderam estar também.
E que o nosso coração se encha de carinho, de gratidão, de amor por esses mensageiros tão queridos, esses mensageiros de luz, que nos passam todos esses ensinamentos. E nessa sintonia de amor, de gratidão, vamos elevando ao nosso Pai a prece que o nosso Mestre nos deixou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, daquele mal que ainda existe em nós. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço de coração a todos, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço ao Marcos pelo convite. E um beijo no coração de todos. Valeu, Caris, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado aí o convite da Uzi. Ju, beijão no seu coração, beijo no coração de todos vocês aí. Valeu, até uma próxima vez, tá bom? Tchau, tchau, boa noite a todos. Até. Se Deus quiser.